Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo CSHG Logística, fundo imobiliário, o relatório de março de 2022. Se você tem esse fundo ou tem interesse em saber sobre esse fundo, fica ligado até o final do vídeo para ter todas as informações mais recentes sobre ele. Bom, então vamos aqui a algumas informações básicas sobre esse fundo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever nesse canal para ajudar aí, para dar uma força aí para o nosso trabalho e curtir o vídeo também para ajudar na divulgação do nosso canal. Então vamos lá. A cota do valor de mercado aqui do fundo fechou o mês em R$ 163,50 e a cota patrimonial em R$ 148,79. A gente vê que esse fundo é negociado com certo ágio aqui, então acima do seu valor patrimonial. É um fundo bem grande, tá? O valor de mercado aí do fundo está em 3 bilhões e meio de reais. São 304 mil cotistas. Já comenta aí se você é um deles. O rendimento de R$ 1,10 por cota, 823 mil metros quadrados, um dividend yield aí de 8,1%, retorno mensal negativo aqui de 1,4%, a vacância física de 8%, e essa vacância financeira aqui de 6,8%. Continuando aqui os comentários do gestor, a gente tem que nesse mês o fundo apurou uma receita total de 82 milhões de reais, ou 3,85 por cota, o que levou o resultado de 76,2 milhões de reais, ou 3,58 por cota, tá? A distribuição desse mês foi de R$ 1,10 por cota, e o resultado do fundo aí foi impactado por dois eventos, que foi o recebimento aí da segunda parcela do preço da venda do ativo identificado como Lojas Americanas. Essa parcela correspondente aí ao valor de 61 milhões de reais, 2,89 por cota, tá? E o pagamento da comissão de intermediação referente a essa negociação, tá? De aproximadamente 3,3 milhões de reais por cota. Desculpa, por cota não, se fosse por cota a gente estava ferrado, né? Mas foi de 15 centavos por cota, tá? Então, todo esse excedente aí de resultado do fundo no semestre, como de costume, será distribuído no final de cada semestre aí. Então, tem um valorzinho aqui bem interessante a ser recebido de 2,89, já além aí do esperado, né? E continuando aqui, o segundo pagamento da venda do imóvel do galpão de Uberlândia, conforme divulgado aí em fato relevante do dia 15 de março, o fundo recebeu o valor do pagamento da segunda parcela do preço de venda do galpão Uberlândia, que correspondeu aí a 61 milhões de reais, e o valor total a ser recebido pelo fundo em decorrência dessa venda corresponde, em 15 de março, a aproximadamente 289 milhões de reais, considerando já todas as correções aí aplicáveis, tá? Ou R$ 3.240 o metro quadrado, tá? Então, tomando como base aí o valor de venda atualizado, essa operação vai gerar um lucro em regime de caixa de 102 milhões de reais, o equivalente a aproximadamente 4,82 por cota. Então, o fundo está trabalhando bem aí essa questão de comprar imóveis e vender, a gente está tendo uma certa recorrência aí, nos lucros, né? Claro que isso aqui não é algo que possa se dizer que vai continuar para sempre, mas assim, o fundo, a gestão tem trabalhado bem. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo e, inclusive, esse aqui é um relatório da gestão, mas assim, cabe ao investidor verificar essas informações de responsabilidade sempre do investidor, certo? Isso aqui é um ativo de risco, não é recomendado aí para você que tem um perfil mais conservador, tá? O fundo imobiliário, ele geralmente, né, tem um pouco mais de risco do que renda fixa, até por ser renda variável, tá? Isso aqui é renda variável. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na composição do resultado do fundo. Então, em março de 2022, a receita de locação foi de 14 milhões de reais, 5 milhões de reais aí de rendimentos imobiliários e 61 milhões, como a gente viu agora há pouco, 61 milhões de reais de ganho de capital bruto. Bem que podia ter isso aqui todo mês, né? Mas infelizmente não tem, como a gente pode ver aqui em fevereiro, não teve esse volume tão grande, tá? Mas claro que teve um incremento aqui na receita de locação, que é o que interessa, que é o que vai ser um pouco mais recorrente dentro do fundo, tá? E inclusive a gente tem aqui o total de receitas, 82 milhões de reais, a gente vê que foi uma porrada bem maior do que foi em fevereiro, justamente por causa desse ganho de capital. E a gente teve também aqui um total de despesas de 5 milhões, quase 6 milhões de reais, obtendo um resultado de 76 milhões
de reais e um rendimento anunciado aqui de 23 milhões de reais. Então, o fundo reteve essa diferença toda aqui, tá? Desses 50 milhões de reais aqui, 53 mais ou menos milhões de reais, dividindo pela quantidade de cotas, deu aquele 1,10 que a gente viu agora há pouco. E aqui a receita de locação, então a receita potencial da competência de fevereiro lá de 2021 era de 20 milhões de reais, a vacância representava aí 1.283.000, tinha uma carência de desconto aqui de 1.600.000, 2.700.000 de adiantamento, atrasos, multas e juros, não tinha nada aqui de receita de áreas comuns, então a receita de locação no caixa aqui em março de 2022 estava em 14 milhões, quase 15 milhões aí de reais. Continuando aqui o resultado do fundo por cota, a gente vê que teve um ganho de capital representativo aqui de 13,58 em março de 2022, mas tem uma certa, o que importa, na verdade, aqui para a gente é essa receita de locação, esse azul mais escuro, manter uma certa estabilidade nisso, ou até aumentar de preferência. E a gente vê aqui, abril de 21, 78 centavos, saldo de resultado acumulado 72 centavos, e agora, em março de 22, 1,10 e 13,31. O fechamento lá de dezembro estava em 1,75 e 77 centavos de saldo de resultado acumulado. A gente tem um bom saldo aqui acumulado em março de 2022, tá? Mais de R$ 3 aí por cota. A tabela de rentabilidade aqui no mês, como eu falei, foi negativo em 1,4%, 1,9% negativo no ano, em 12 meses, 2,6%, e desde o início o fundo bateu e bateu bem, bateu forte no CDI do período, tá? Começou lá em março de 2011, a gente vê um descolamento muito grande aqui entre o fundo imobiliário, né, o rendimento aqui do HGLG e, nesse caso aqui, o IFIX, e aqui o ganho de capital do HGLG, só o ganho de capital, tá? Isso aqui considera um reinvestimento, e essa linha em roxo aqui, o CDI bruto, você vê que é uma linha bem mais estável para cima também, tá? Mas quem investiu lá em março de 2011 e segurou e reinvestiu nas cotas desse fundo, creio que está muito feliz aí com os quase 400% de rentabilidade. Aqui um indicador importante que é a liquidez do fundo, então a gente vê que o volume financeiro mensal foi de 104 milhões de reais, 3% de giro de carteira, o fundo esteve presente em 100% dos pregões, isso é importante, 104 milhões de reais, é um volume muito interessante aí para a gente poder investir nesse fundo, tá? Então, a gente vê também aqui a questão do número de cotistas, saiu lá de 279 mil, já era um número grande, relevante em abril de 2021, agora a gente tem 304 mil cotistas, aí um incremento entre abril de 2021 e março agora de 2022. Teve uma manutenção aqui do volume financeiro entre ao mês de abril de 2021 e agora março de 2022. Aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, então 2 bilhões de reais em imóveis, em fundos imobiliários quase 400 milhões de reais, CRIs 241 milhões, 220 em renda fixa, 13 milhões aí em outros negativos, tá? Parcelas a receber 184 milhões e 167 milhões de reais gastos em aquisições, gerando aí um patrimônio líquido de 3 bilhões 171 milhões, com a quantidade de cotas que a gente tem de 21 milhões, mais ou menos, dá 150, quase 150 reais, 148 reais e 79 centavos. Aqui para baixo a gente tem o detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Então, num curto prazo aqui até 6 meses, tem aquisições e parcelas a receber, então 7 milhões de reais a pagar, 5 a receber, de 6 a 12 meses, 5 e 62 milhões de parcelas a receber, e maior do que 12 meses a gente tem variado aqui, mas 10 milhões, 64 milhões e 16 milhões, e esses outros 20 milhões aqui a receber, e 48 mais 111 aqui a pagar, certo? Os ativos imobiliários desse fundo são vários, então a gente não vai ver com tantos detalhes assim, mas a gente pode ver um panorama geral aqui nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, e aqui também a gente tem o estado de Pernambuco. Então a gente tem a localização aqui em Vinhedo, quase 20% do ativo imobiliário, Itupeva 11%, São Carlos 8%, Ribeirão Preto 7%,
Betim, 7%, Louveira, 7, quase 7% também, São José dos Campos, Duque de Caxias, Extrema e outros aí são 22%. A gente vê que o fundo é bem diversificado, são vários imóveis diferentes, em vários lugares diferentes, várias cidades diferentes, tá? Então, é um fundo interessante aí para você poder estudar, poder considerar, um fundo grande, um dos maiores fundos de logística da Bolsa. Então, caso você tenha interesse nesse mercado de fundos imobiliários de logística, o HGLG com certeza é uma opção de estudo, tá? Lembrando, não estou recomendando compra ou venda desse ativo. Com relação à evolução da vacância física do aluguel médio mensal por metro quadrado, 15% lá em abril de 2021 de vacância física, R$ 22,00 o aluguel por metro quadrado total, e a gente vê uma diminuição aqui, quase pela metade aqui, para 8% de vacância física e um aumento, um leve aumento aí para R$ 23,00 o aluguel por metro quadrado. Com relação ao vencimento dos contratos, a maior parte deles vence depois de 2026, aqui 73% deles, tá? Tendo mais 22% entre 2024 e 2025, e a média de vencimento dos contratos é de 3,5 anos. O revisional dos contratos, aqui, somando 22, 23 e 24, dá 78%. Perdoem-me a letra feia aqui, mas dá 78% da receita contratada. E aqui a gente vê mais abaixo no relatório o mês de reajuste 71, quase 72% IPCA, são reajustados pelo IPCA, e o GPM 28%. A maior parte dos contratos aqui são reajustados em janeiro, mas a gente vê setembro aí, que está quase chegando, 15% da receita contratada são reajustados aí em setembro, tá? Com relação à tipicidade, 30% dos contratos são atípicos e 70, quase 70% dos contratos são típicos. A classificação dos setores de atuação aí por porcentagem da receita contratada, a gente vê que são imóveis de alto padrão aqui, né? Então, AAA, 17%, AA, 52% e A, 8%. B e C, em conjunto aqui, são 22% da receita contratada. Então é isso, essas eram as informações que eu queria passar para você nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E se foi útil para você, vou pedir de novo, assina o canal, confira a nossa playlist aqui que eu vou deixar nessa tela final, com todos os fundos imobiliários que a gente já conversou aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!